Eles dizem que o diabo está nas entrelinhas, mas a verdade é que o diabo vive no espaço entre suas decisões, na pausa entre a vontade de agir e a paralisia da dúvida, no eco silencioso da procrastinação. Ele sussurra, não com chifres e fogo, mas com voz de lógica, rotina e conformismo. Você não percebe, mas cada vez que diz, vou deixar para depois, alguém dentro de você sorri. Essa história não começa com relâmpagos no céu ou pactos de sangue. Ela começa com uma conversa. Uma simples conversa entre um homem cansado de viver com medo e uma entidade que domina os medrosos. Esse homem ousou perguntar, e o diabo respondeu. Mas antes de você ouvir o que foi dito, precisa entender que essa entrevista ficou escondida por mais de 70 anos, não porque era falsa, mas porque era verdadeira demais. O medo não é um sentimento, é um sistema. E esse sistema tem um nome e tem um dono. Você já percebeu como as pessoas vivem presas, não em correntes, mas em hábitos? Em crenças, em rotinas sem alma. Elas acordam todos os dias, vivem no piloto automático, amam com medo, trabalham com medo, se calam com medo e dormem ao lado do próprio carcereiro invisível. Esse carcereiro é o medo de pensar por si, o medo de falhar, o medo de errar, o medo de parecer louco, o medo de não ser aceito. E cada um desses medos é uma ferramenta, uma peça do jogo que o diabo criou para controlar a mente dos homens. E se eu te dissesse que ele mesmo admitiu isso? Nessa conversa, não com um padre nem com um médium, mas com um homem que estudou o sucesso por décadas, o próprio diabo confessou suas estratégias, e elas são mais simples e eficazes do que você imagina. A primeira é a deriva. Sabe aquela sensação de estar vivendo, mas sem viver de verdade? De passar os dias como quem apenas sobrevive? Isso é a deriva. É a falta de propósito, de pensamento independente, de clareza. E adivinha? O diabo só controla aqueles que vivem na deriva. Ele não precisa invadir sua alma. Ele só precisa que você pare de questionar, que aceite o que te dizem, que siga o fluxo, que viva pelos outros, que busque prazer imediato, que evite a dor a todo custo. E a cada vez que você evita o desconforto, ele ganha mais poder sobre sua mente. Agora você entende? Não é sobre possessão, é sobre distração. O mundo moderno é o paraíso do diabo, porque tudo é feito para você nunca pensar. Scroll infinito, notificações, mídias, vídeos curtos, comidas rápidas, gratificação instantânea. Tudo isso é a dieta da sua escravidão mental. E ele diz com orgulho, dou às pessoas tudo o que querem, até que esqueçam o que precisam. Você quer sucesso? Ele te dá conforto. Você quer paz? Ele te dá distração. Você quer verdade? Ele te dá medo. Porque ele sabe, enquanto você sentir medo, você será manipulável. E o mais triste é que ele mesmo admite que 98% da humanidade já pertence a Não ele. por culpa, mas por hábito. Pessoas que vivem reagindo, que não se preparam, que vivem esperando, que se alimentam de desculpas e justificativas. Sabe por que você tem medo de arriscar? Porque o diabo cochichou que era melhor ficar onde está. Sabe por que você não termina o que começa? Porque ele sussurrou que nunca será bom o suficiente. Sabe por que você se sabota no auge da sua jornada? Porque ele planta pensamentos no seu subconsciente de que não merece vencer. Ele não precisa te destruir. Basta fazer você destruir a si mesmo. E o mais curioso é que o próprio diabo confessou algo perturbador. Minha arma mais poderosa é o hábito. E o hábito mais eficaz, o medo. Ele cria um ambiente onde a dúvida é lei.
onde o medo de errar é maior que o desejo de acertar, onde a reputação vale mais que a verdade. Por isso, a maioria vive se escondendo, vivendo a vida que os outros esperam, dizendo sim quando quer dizer não. Fingindo segurança enquanto desmorona por dentro. Essa prisão é silenciosa. Não tem grades, tem rotina. Você se torna prisioneiro dos seus próprios pensamentos. E nem percebe. Mas há um detalhe que o diabo também revelou. E poucos prestam atenção. Ele não pode controlar quem pensa por conta própria. Quem tem um propósito claro. Quem não vive pelos aplausos. Quem escolhe a disciplina sobre o desejo. Quem busca sabedoria em vez de distração. Ou seja, ele só vence os distraídos. E agora vem a pergunta que muda tudo. Você está distraído? Quantas horas por dia você gasta sem intenção? Quantas decisões toma sem pensar? Quantos sonhos abandonou por medo? Quantas ideias engoliu por vergonha? Quantos amanhã eu faço já viraram nunca? Cada segundo perdido é uma vitória para ele. Mas aqui está o segredo que ele não quer que você saiba. Você pode escolher. Você pode pensar. Você pode agir. E quando você faz isso, ele perde o controle. Essa é a maior fraqueza do diabo. Ele só governa onde há medo, e o medo só sobrevive no escuro. Ele disse: dou às pessoas um alívio temporário, e em troca, elas me entregam a mente delas. Esse é o pacto silencioso que quase todo mundo assina. Sem sangue, sem vela, sem ritual, apenas distração, medo e conformismo. Você não vende sua alma, você a adormece. E quando ela adormece, quem assume o volante da sua vida não é você. Quantas vezes você já olhou para o espelho e não reconheceu quem se tornou? Quantas vezes já prometeu mudar e dias depois voltou ao mesmo lugar? Quantas manhãs começou dizendo: hoje eu vou fazer diferente, e terminou a noite no mesmo ciclo, com a mesma desculpa no mesmo buraco? Isso não é azar. É engenharia do medo. O diabo não precisa te arrastar para o inferno. Ele cria um inferno dentro de você. E a temperatura desse inferno se mede pelo grau de conformismo. Pelo quanto você aceita viver aquém do que pode ser, pelo quanto você se contenta com pouco, por medo de tentar mais. Mas agora, ouça com atenção, porque o que ele revela a seguir é o manual completo da manipulação humana. Ele usa 7 princípios para manter o controle. 7 armadilhas invisíveis que destroem a liberdade sem que você perceba. E a primeira é a educação deformada. Desde criança, somos ensinados a decorar, a repetir, a obedecer, mas raramente a pensar. Ele mesmo afirma que o sistema educacional é seu aliado, porque ensina a temer o erro, a idolatrar a autoridade e a buscar notas em vez de sabedoria. A escola que deveria libertar, condiciona, treina você para viver sob ordens, para seguir sem questionar, para temer o fracasso mais do que a mediocridade. E o segundo princípio é ainda mais insidioso. Religião baseada no medo. Ele adora igrejas que pregam o castigo, que fazem da fé uma coleira, que transformam Deus em um fiscal, e não em um guia. Porque quando se teme mais do que se ama, você se curva, você se culpa. E quem vive em culpa é frágil. O terceiro princípio é o uso do sexo como isca. Não o sexo como expressão sagrada, mas como distração, como vício, como moeda de manipulação. Ele diz que o apelo sexual é uma das formas mais fáceis de distrair a mente de propósitos maiores, e a sociedade moderna é o palco perfeito para isso. O quarto pilar é o uso do medo da pobreza.
Ele cultiva a escassez como religião. Te faz acreditar que dinheiro é sujo, que enriquecer é ganância, que querer mais é egoísmo. Mas ao mesmo tempo, te faz correr atrás dele como se fosse a única forma de valer algo. Você vive com medo de perder o emprego, de não pagar as contas, de não ter sucesso. E esse medo o prende. O quinto é o medo da crítica. Ele sussurra que, se você errar, vão rir de você. Que se for autêntico, será rejeitado. Que se for grande, será odiado. E assim você se mantém pequeno, aceitável, despercebido. O sexto é o mais mortal, o medo da morte. Esse medo paralisa, porque te faz crer que não há tempo, ou que há tempo demais, que não vale a pena tentar, que o fim é inevitável. E o sétimo é a soma de todos os anteriores, o hábito da deriva. A vida vivida sem intenção, o piloto automático, a rotina sem alma. Ele diz que, quando consegue fazer alguém cair na deriva, não precisa mais se preocupar. Aquela alma está domada. E aqui está o detalhe mais cruel. Ele não domina os tolos. Ele domina os inteligentes, que escolheram não agir. As pessoas mais presas ao medo são aquelas que sabem o que deveriam fazer, mas escolhem não fazer. Porque é mais fácil procrastinar do que enfrentar. Mais fácil culpar do que assumir. Mais fácil sonhar do que executar. E a cada escolha dessa, o diabo aplaude, porque ele sabe que cada minuto de inércia fortalece suas correntes invisíveis. Mas então, há alguma esperança? Sim. E ele próprio confessa isso. Há uma minoria, uma resistência, aqueles que ele não consegue tocar. Quem são essas pessoas? Aqueles que desenvolvem o hábito de pensar por conta própria, que vivem com propósito, que não temem errar, que desafiam a autoridade quando ela se opõe à verdade, que leem, que meditam, que agem mesmo com medo, que transformam o medo em energia. Esses são livres, e ele teme cada um deles, porque um homem livre liberta outros. E é por isso que ele investe tanto em distração, porque sabe que uma mente focada é a arma mais poderosa que existe. E agora eu te pergunto, você quer ser parte da estatística ou da resistência? Não precisa mudar o mundo, precisa mudar a si mesmo, porque ao mudar sua mente, você muda sua frequência. E ao mudar sua frequência, você se torna invisível para o medo. Mas isso exige disciplina, e disciplina é a criptonita do diabo. É ela que rompe os ciclos, que destrói a deriva. Que enfraquece os vícios, que reacende a alma. E ela começa em coisas simples: levantar cedo, fazer o que precisa ser feito, dizer não ao que te distrai, escolher o caminho mais difícil, porque é o certo. Você não precisa gritar contra o diabo, precisa silenciar e agir. E quando você age, o medo cala. O silêncio da ação é mais barulhento que 1000 gritos. Eles não querem que você perceba, mas todos os dias você é manipulado. Não com gritos, mas com sussurros. Não com grilhões. Mas com telas, você não está vivendo, está sendo conduzido. A cada clique, a cada notificação, a cada conteúdo pensado não para te libertar, mas para te manter olhando para o lado errado. O maior truque do diabo não foi convencer o mundo de que ele não existe. Foi fazê-lo parecer desnecessário, porque o medo moderno não usa capa, ele usa Wi-Fi. Você sente ansiedade e nem sabe por quê. Sente cansaço mesmo dormindo. Sente angústia mesmo tendo tudo. É o sinal. De que sua mente está perdendo a guerra. E nessa guerra, a arma mais letal é a atenção fragmentada. O diabo revelou que nunca precisou implantar medo diretamente. Ele apenas cria ruído suficiente para que você não ouça sua própria intuição. E assim, seus dias viram repetições.
Você acorda, já atrasado. Corre, sem direção. Se compara, sem contexto. E se culpa, sem motivo. A mente perde a clareza. O corpo perde a energia. A alma perde a voz. E é nesse vazio que ele cresce. Mas há um padrão que poucos percebem. O medo sempre se esconde por trás de um e se. E se eu fracassar? E se me julgarem? E se der errado? Mas o diabo nunca quer que você faça a pergunta contrária. E se der certo? Porque esse pensamento é revolucionário, é subversivo, é perigoso para ele. Você já notou como os grandes momentos da sua vida aconteceram apesar do medo? Como você já venceu coisas que um dia te paralisaram? Como, em algum lugar dentro de você, existe uma força que ignora o medo e age? Essa força é a centelha. É a parte de você que ele não controla, mas que ele tenta apagar todos os dias com distração, dúvida e rotina. E o truque mais sutil é o tempo. Ele te convence de que há tempo demais, ou que já é tarde demais. Nos dois casos, você paralisa. Deixa para depois, ou desiste antes de tentar. E enquanto isso, a vida passa. Não em grandes tragédias, mas em pequenas desistências diárias. Você começa a deixar de sonhar alto, depois deixa de tentar, depois de acreditar, depois de sentir. E um dia, deixa até de se importar. Essa morte lenta da alma é o que ele mais ama, porque não há resistência, não há revolta, apenas rendição. E aqui está a revelação mais sombria: o medo. É mais confortável que a coragem. Porque o medo permite ficar parado. A coragem exige movimento. O medo protege o ego. A coragem expõe a verdade. O medo é a justificativa perfeita. A coragem não tem desculpa. Por isso, o mundo está cheio de pessoas com potencial, mas vazio de pessoas com presença. Cheio de ideias e vazio de ação. Cheio de especialistas e vazio de exemplos. E tudo isso é parte do jogo. Mas há um detalhe que poucos exploram. O diabo não atua na realidade. Ele atua na imaginação. Ele planta imagens, cenários. Dramas internos. Você não tem medo do que é. Você tem medo do que acha que pode acontecer. Ou seja, você teme uma ilusão. E aqui está sua arma, a consciência. Consciência é o estado onde o medo não consegue se esconder. Porque quando você observa o medo, ele perde força. E isso começa com perguntas. Perguntas que ele odeia. Por que eu estou com medo disso? De onde veio essa crença? Isso é real ou foi implantado? Estou sendo eu? Ou apenas um reflexo de expectativas? Perguntar é perigoso. Porque uma pergunta verdadeira é como uma luz acesa em um quarto escuro. E no escuro, ele reina. Mas na luz, ele desaparece. Então você precisa acender. A luz da presença, a luz da intenção, a luz da ação. E essa luz começa com uma escolha pequena. Levantar quando não quer. Ficar em silêncio quando quer reagir. Começar algo que teme. Enfrentar alguém que te diminui. Olhar nos olhos o espelho. E assumir: eu fui condicionado. Mas agora, escolho despertar. Isso não é sobre autoajuda barata. É sobre autodefesa profunda. Porque quando você desperta, você se torna incontrolável. E é por isso que tão poucos despertam, porque despertar dói. E o medo alivia. Mas o alívio é momentâneo. A dor do medo volta. Sempre volta. Até que você quebre o ciclo. E o ciclo só quebra com ação. Mas não qualquer ação. Ação com presença. Ação com clareza. Ação com direção. E, acima de tudo, ação com propósito. O diabo não teme sua raiva,
não teme sua revolta. Mas ele teme de seu propósito, porque propósito é a bússola que rompe a deriva. É o norte que te impede de ser levado pelo caos. E ele mesmo disse: não posso dominar quem vive com propósito. Então pergunte-se: você vive com propósito ou com pressa? Você acorda com intenção ou com medo do relógio? Você planeja ou apenas apaga incêndios? Enquanto você for reativo, será dele. Mas no momento em que você age com intenção, ele se afasta, porque o medo não suporta a presença. Eles dizem que a voz da consciência é baixa. O medo só governa mentes que dormem acordadas. Ele se alimenta da repetição inconsciente, do hábito de viver no automático, do ritual de se sabotar todos os dias, sem perceber. Mas e se eu te dissesse que a mente não é estática, que ela é moldável e programável, expansiva, e que cada medo que você sente hoje foi instalado? Você não nasceu com medo de falar em público, não nasceu com medo de falhar, nem com medo de ser rejeitado. Você aprendeu. Ou melhor, foi treinado. E tudo o que é aprendido pode ser reprogramado. Mas aqui está o segredo que poucos têm coragem de enfrentar. A reprogramação começa com autorresponsabilidade radical. O diabo foge da responsabilidade, porque ela quebra sua principal desculpa. A culpa é dos outros. Enquanto você aponta para fora, ele sorri, porque sabe que você nunca olhará para dentro. Mas o dia em que você diz: eu sou responsável pela minha mente, pelos meus hábitos, pelas escolhas que faço, pelas mentiras que conto a mim mesmo, é o dia em que ele começa a perder você. E é nesse momento que a dor aparece. Porque assumir responsabilidade é desconfortável, é solitário, é desafiador, mas é também libertador. Você percebe que não precisa mais se prender ao passado, nem às feridas, nem às narrativas que ouviu a vida inteira. Você percebe que pode escolher outra história, a história de alguém que sente medo e ainda assim age, que duvida e ainda assim continua, que falha e ainda assim não para. E essa história não começa com motivação, começa com decisão, uma decisão silenciosa, pessoal, intransferível, a decisão de não mais viver dominado por vozes que não são suas. E para isso, você precisa de 3 ferramentas, 3 chaves que abrem a prisão do medo. 1. Autoobservação brutal. Observe seus pensamentos, seus hábitos, sua linguagem. Quantas vezes por dia você diz não consigo? Quantas vezes você repete é difícil, é impossível, não dá? Cada frase dessas é uma semente. E o diabo é um jardineiro eficiente. Ele rega essas crenças todos os dias com situações, pessoas e coincidências, para que você acredite que o mundo é assim. Mas o mundo não é assim. Você é assim. E pode deixar de ser. Então observe, anote, expulse de dentro de você tudo o que não foi plantado pela sua essência. 2. Mudança de ambiente mental. Pare de se alimentar de medo. Pare de consumir o que te diminui. Pare de repetir frases que te paralisam. Pare de seguir exemplos que só te levam ao conformismo. Você precisa de um ambiente mental novo. Leia o que ele não quer que você leia. Ouça o que ele não quer que você ouça. Esteja com pessoas que ele teme, as que desafiam o sistema, as que falam a verdade, as que escolhem o desconforto em nome do crescimento. Você é a soma dos ambientes que frequenta, inclusive os invisíveis. 3. Ação simbólica diária. O medo odeia a ação. Mas ele teme ainda mais a ação simbólica, aquela pequena atitude que não muda o mundo, mas muda você.
Acordar 5 minutos antes, tomar um banho frio. Ficar em silêncio 10 minutos. Pular o lanche. Dizer não. Finalizar o que começou. Esses atos simples parecem inúteis, mas eles treinam sua mente para vencer o próprio impulso. Eles mostram ao medo quem está no comando. E é isso que quebra o ciclo. Você não precisa vencer o medo todo de uma vez. Precisa acostumar sua mente a não obedecê-lo. E quanto mais você age, mais o medo se transforma. Ele para de gritar, começa a sussurrar. Depois, apenas observa, até que um dia ele se curva diante de você. E nesse momento você entende. O medo sempre foi só um teste de merecimento, de intenção, de presença. E ele só assombra quem tenta evitá-lo. Mas você, agora, escolhe enfrentá-lo. E então uma nova dimensão se abre, a dimensão da autonomia espiritual. Não importa sua religião, sua crença, sua filosofia. No fundo, todo o caminho verdadeiro exige coragem. A coragem de assumir a própria existência, de escutar o chamado interno, de abrir mão das muletas emocionais e caminhar em direção ao desconhecido. E aqui está a maior revelação de todas. O medo é o portal. Ele é a porta entre a vida morna e a existência verdadeira, entre a prisão mental e a liberdade radical. Entre o eu devia e o eu faço. E o único preço para atravessar esse portal é deixar de ser quem você era. Não por ódio de si, mas por amor ao que pode se tornar. Quando a mente desperta, o medo muda de lugar. Ele não desaparece. Não implora para ser esquecido. Ele apenas muda de posição. Ele sai da frente e vai para trás. Porque agora você lidera. Uma mente desperta não é uma mente que não sente medo. É uma mente que conhece o medo e, mesmo assim, avança. E é aqui que tudo muda. Porque a maioria espera que o medo suma para começar. Mas a verdade é que você começa e o medo enfraquece. Você age e ele recua. Você fala e ele se cala. Você escolhe e ele perde o poder. A mente livre é aquela que aprendeu a não reagir automaticamente. Ela pausa, ela observa, ela compreende o impulso antes de obedecê-lo. Ela se recusa a viver refém da emoção, e isso a torna perigosa. Perigosa para o sistema, perigosa para o padrão. Perigosa para qualquer força que se alimente da sua passividade. E o que poucos entendem é que quando você desperta, o mundo não se torna mais fácil. Na verdade, ele se revela mais cruel. Você começa a ver as distrações com mais nitidez, a manipulação das mídias, a superficialidade das conversas, a banalidade do medo alheio, o desespero silencioso nos olhos de quem finge estar bem. E tudo isso te afasta, não por soberba, mas por proteção, porque uma mente livre sabe o preço da liberdade. E ela não se vende mais por likes, aplausos ou validação. Ela começa a falar menos, ouvir mais, selecionar melhor e viver com peso de verdade em tudo que faz. Mas essa lucidez tem um custo. Você se torna estranho, difícil de manipular, fora do script. E o mundo não sabe lidar com quem não repete o roteiro. Por isso a solidão chega, por isso as dúvidas reaparecem, por isso o medo tenta voltar. Mas agora você sabe quem é. Você sabe que o medo não é inimigo. É apenas uma sombra daquilo que ainda precisa ser iluminado. Você olha para o medo como quem olha para um velho amigo com pena, porque percebe que ele só existe porque um dia te protegeu. Mas agora você cresceu, você evoluiu. Você não precisa mais da proteção do medo, precisa da orientação da consciência. E a consciência começa a assumir o controle. Ela limpa, organiza, silencia. E então surge um novo sentimento: a clareza. A clareza não é uma luz ofuscante,
É um brilho suave que permite enxergar os contornos da realidade, sem fantasia, sem ilusão, sem drama. Com clareza, você percebe que não precisa provar nada, não precisa correr, não precisa competir. Você só precisa ser coerente com a própria essência, e essa coerência assusta, porque ela é firme. Ela diz não quando precisa, ela abandona o que não serve, ela fere expectativas para proteger a verdade, e aos poucos a clareza vira bússola. E a bússola te guia para um caminho que poucos trilham, o caminho da autonomia emocional. Você não precisa mais da aprovação da família, nem da opinião de desconhecidos, nem da validação dos antigos amigos, nem dos números nas redes, nem do sucesso visível. Você passa a se medir por outro critério, a paz interior. A paz de dormir com a consciência limpa, de saber que não traiu a si mesmo, de saber que não se curvou ao medo. E é aqui que a liberdade se completa. A liberdade não é fazer o que quiser, é não precisar fazer o que esperam, é não viver refém da aparência, é não mentir para agradar, é não compactuar com o que te adoece. Essa liberdade é silenciosa, não faz barulho, não grita, não precisa ser reconhecida. Ela apenas existe, como um fogo constante, aquecendo por dentro, mesmo quando tudo lá fora congela. Mas essa chama exige manutenção, porque o medo é insistente. Ele volta pelas brechas, pelas distrações, pelas lembranças, pelos hábitos antigos. Por isso a mente livre não é passiva, ela é vigilante. Ela observa os pensamentos como nuvens. Ela não se apega, ela não alimenta narrativas tóxicas, ela respira antes de agir. E quando sente o medo, ela sorri e diz: eu te conheço, mas você não manda mais aqui. Você chegou até aqui. Sobreviveu à própria mente. Encarou os espelhos que o medo escondeu por tanto tempo. E agora está diante da escolha mais antiga do mundo: voltar a dormir ou permanecer desperto. Despertar não é um momento mágico, é um ritual, um renascimento que acontece todos os dias. Toda vez que você escolhe a verdade, ao invés da conveniência, toda vez que você diz não ao que fere sua alma, toda vez que você age, mesmo quando ainda há dúvida. Porque sim, o medo vai voltar, vai bater na porta da sua mente de novo, vai trocar de roupa, vai vir disfarçado de lógica, de preguiça, de rotina, de gente boa, mas agora você o reconhecerá. E cada vez que ele vier, você terá uma nova resposta. Consciência, o antídoto mais antigo, a luz que não precisa gritar, a lâmina silenciosa que corta todas as correntes invisíveis. Você aprendeu que o medo não é o fim, é o começo. Ele mostra onde dói, onde está preso, onde falta coragem, onde a mentira ainda vive. E agora, você sabe o caminho. Não é fácil, não é confortável, não é rápido, mas é seu. E ninguém pode te impedir de trilhá-lo, a não ser você mesmo. Mas antes de você ir, escute isso. A sua mente não foi feita para obedecer eternamente. Ela foi feita para criar, para observar o caos e construir clareza, para tocar a escuridão e trazer luz, para atravessar o medo e nascer de novo. O mundo não precisa de mais gente conformada. Ele precisa de mentes despertas, de vozes que não ecoam o medo, mas transbordam lucidez. Talvez ninguém te diga isso lá fora, mas aqui agora você ouvirá. Você não está sozinho. Outros também acordaram. Outros também ouviram esse chamado. Outros também olharam o medo nos olhos e disseram: eu sei quem você é, e mesmo assim, eu vou. Essa é a rebelião silenciosa, a revolução que não tem bandeira, não tem líder, não tem data, mas tem um objetivo claro: libertar a mente.
para que a alma finalmente respire. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já sabe. Não dá mais para voltar ao que era. Não dá mais para fingir que não viu. Não dá mais para viver pequeno. O medo é real. Mas você é maior. E quando a mente desperta, não há mais volta. Só há um caminho em frente, no seu ritmo, na sua verdade, na sua presença. E antes que você feche os olhos esta noite, deixe esta frase ecoar em sua mente como um feitiço de libertação. O medo não é o inimigo. O inimigo é o silêncio de quem se recusa a enfrentá-lo. Não seja mais cúmplice da sua prisão. Escolha a luz, mesmo que ela venha em pequenas fagulhas, mesmo que tremule, mesmo que assuste, porque ela sempre esteve aí, dentro de você, esperando que você voltasse para casa. Se isso tocou algo dentro de você, se esse vídeo acendeu algo que o medo tentou apagar por anos, então se inscreva, não por hábito, mas por consciência, porque aqui a escuridão é enfrentada com coragem. E cada história que contamos é uma chave. Bem-vindo ao Sombra do Saber, onde a mente acorda e o medo aprende a se calar. Mas não é por falta de força, é por falta de espaço. Sua mente está cheia demais, cheia de ruído, cheia de medo emprestado, cheia de opiniões que você nunca pediu, cheia de padrões que você nunca escolheu. E é aí que o medo se esconde. No meio do barulho, no volume das vozes que te dizem o que é certo, o que é seguro, o que é possível. Mas me diga, quantas dessas vozes são realmente suas? Quantos dos seus medos nasceram em você? E quantos foram plantados por pais, escolas, religiões, mídias, vizinhos, amigos? Você acha que tem medo de fracassar? Mas no fundo, você tem medo de decepcionar os outros. Você acha que tem medo da pobreza, mas na verdade tem medo da vergonha. Você acha que tem medo da exposição, mas na verdade tem medo de não agradar. Esse é o jogo. O medo se disfarça. Ele muda de roupa, se adapta, se infiltra. E o diabo sabe disso. Por isso, ele não te ataca com terror. Ele te seduz com conforto, com frases como: você tem tempo, não se arrisque, melhor não mexer com isso agora. Para que tudo isso? Você já tem o suficiente. Mas por dentro sua alma grita. Ela sabe que está sendo ignorada, sabe que nasceu para mais, sabe que está sendo anestesiada por escolhas seguras demais. E aqui vem a parte mais cruel. O medo ama a segurança. Mas a alma não nasceu para se sentir segura. Ela nasceu para crescer, e crescimento é desconfortável, é solitário, é arriscado, é imprevisível. Por isso, poucos crescem de verdade, porque exige ir contra tudo o que é popular. Contra o ruído, contra os conselhos fáceis, contra o medo que todos dizem ser normal, mas o que é normal não é natural. E o natural é a expansão, é o despertar, é a coragem. O diabo odeia o silêncio, porque é no silêncio que você se escuta, é no silêncio que a verdade surge, e é no silêncio que você descobre que sempre esteve preso dentro da própria cabeça. Por isso ele te mantém ocupado. Faz você sentir culpa por parar. Faz você sentir medo do vazio. Faz você correr de si mesmo. Mas é no vazio que o renascimento acontece. É no silêncio que a voz original da sua alma se fortalece. E é por isso que as grandes transformações da humanidade nasceram da solitude. Jesus no deserto, Buda sob a árvore, Mandela na cela, Gandhi no jejum. Todos passaram por períodos de escuridão. E ali encontraram a luz. Você acha que precisa de motivação, mas o que você precisa é de limpeza. Limpar o excesso, o ruído, as expectativas, as vozes, o medo que não é seu. Só então
Você poderá ouvir a sua real intenção. E aí começa o verdadeiro poder, a construção de uma mente inquebrável. Mas atenção, uma mente forte não é fria, ela é clara, não é dura, é consciente. Uma mente inquebrável é aquela que vê o medo, mas não o obedece, que sente a dúvida, mas não a alimenta, que percebe a dor, mas não constrói identidade em torno dela. E como se constrói isso? Com presença. A presença é a arma silenciosa que desarma todos os ataques do medo. Quando você está presente, o medo perde a projeção. Ele não pode existir no agora, porque o medo vive do e si, e o agora é só é. Comece por pequenos atos. Respire fundo quando o caos te visitar. Olhe nos olhos de quem tenta te manipular. Fale devagar quando tudo exigir pressa. Escolha com intenção. Desista do que te drena. Corte o excesso. Fuja da comparação. E caminhe em direção ao seu silêncio interior. E quando encontrar esse silêncio, defenda-o como um guerreiro. Porque a sociedade vai tentar te arrancar dele, com notificações, com urgências falsas, com distrações infinitas, mas você vai saber que voltou ao controle, quando não reagir automaticamente, quando não precisar ter opinião sobre tudo, quando não se importar com o que pensam, quando for capaz de observar o medo e sorrir. Esse é o ponto de virada, quando o medo deixa de ser mestre e se torna mensageiro. Ele não some, mas muda de função, deixa de te paralisar e passa a te guiar. Você começa a entender que o medo aponta para onde deve ir, porque é lá onde está o seu crescimento.